Sejam bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa que a presença do nosso Deus. Amados irmãos e irmãs, neste dia vamos meditar sobre o que Josué falou em que ele escolheu, junto com sua família, servir ao Senhor em espírito e em verdade. Se você já gostou deste tema, fique até o final, se inscreva, curta, comenta e compartilha. Lembrando que não é para você simplesmente compartilhar, curtir por vaidade. Não, é uma questão de algoritmo, porque esta palavra, assim como todas as outras que estão neste canal, precisam ser levadas a mais pessoas. Portanto, já faça isso agora de cara, porque você vai acabar esquecendo no final desse vídeo. Qualquer coisa, eu posso lembrar você daqui a pouquinho. Josué, ao assumir o ministério de Moisés, ele chama o povo, os reúne, porque aquele povo estava adorando outros deuses que não fosse o nosso Deus, e declara isto no seu livro, no capítulo 24, verso número 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Imagine a cena, meu amado e minha amada. O povo havia acabado de atravessar um rio. O povo havia acabado de derrubar uma montanha de uma parede enorme chamada de muralha das terras de Jericó. E o povo havia tomado a terra dos amorreus. Porém, contudo, entretanto, aquele povo resolveu seguir os costumes dos amorreus. Então Josué virou e disse: se vocês acham que servir a Deus é um fardo pesado, tudo bem. Se vocês querem servir aos deuses amorreus, tudo bem. Eu e minha casa nós vamos servir ao Senhor. Vocês aí que lutem, se vier lutas, provações, vierem guerras, vierem invasores, porque uma coisa todos nós sabemos. Nós, sem a presença de Deus, nós não somos nada, não somos ninguém. É só você pegar quando o próprio Josué fala, quer servir aos deuses dos seus antepassados, tudo bem. Josué estava pregando para aquele povo que era da nova geração. Um povo que não queria saber de Deus. Um povo que se espelhou praticamente com o povo que estava no Egito. Durante 400 anos, o povo se esqueceu de Deus, mas Deus não se esqueceu do povo. A luta que você pode estar enfrentando hoje é porque você, meu amado e minha amada, se esqueceu de Deus. É porque você olhou e falou assim, vou deixar Deus de lado por enquanto. Eu vou dar uma curtida na minha vida. Eu vou sair, vou beber, vou fazer uso de entorpecentes, vou trair meu esposo, vou trair minha esposa, vou terminar o meu relacionamento para mim curtir a vida. Se lá fora a coisa não for boa, eu volto, eu me arrependo e eu começo tudo de novo. Só que tem um problema muito sério. Hoje em dia, em pleno 2026, tá muito fácil qualquer pessoa fazer isso. Sai da presença de Deus, termina relacionamento, vai pro tal do carrossel, quer ficar com um, ficar com outro, ficar com outra e por aí vai. Aí depois, quando chega numa certa idade, tipo 35, 40 anos, a pessoa olha e fala, peraí, não conquistei nada, não tenho nada, eu tenho vontade de ser pai, eu tenho vontade de ser mãe, eu vou ter que ir atrás de alguém. Só que aí é que tá o problema. É aí que mora o perigo. Homens, geralmente, casam muito novos, porque eles querem ter uma família jovem. Agora, em pleno 2026, o que ainda é apregoado, porque isso parece uma pregação, é a seguinte coisa: mulher
sai, vai viver sua vida. Daqui uns 10, 15 anos, você vem e faz o seguinte: vai ter uma família. Primeiro você vai pro tal do carrossel, aí depois você vai ter uma família. O problema é que quando chega numa certa idade, igual o testemunho que eu já ouvi umas 2, 3 vezes de uma moça, até muito bonita, ela falando a seguinte coisa, que ela focou em ter uma empresa, até aí tudo bem, Deus abençoou a vida dela. Ela focou em estudar, até aí tudo bem, Deus abençoou a vida dela. Só que ela chegou em uma época que ela quis ser mãe. E ela foi fazer os exames. Foi constatado que metade dos seus óvulos não são bons e a outra metade é boa. O que ela resolveu fazer? Resolveu congelar os óvulos. Sim, os óvulos bons. Aí entra aquilo que a gente sempre fala. O tempo é implacável. Para algumas pessoas chama o tempo de Cronos. Para algumas pessoas chama de o mundo não gira, ele capota. Alguns chamam isso também de lei da atração, lei do retorno. Só que aí é com você, meu querido e minha querida. Eu, assim como Josué, prefiro servir ao Senhor. Prefiro ter a minha família, mesmo que eu não tenha convivência 24 horas com os meus filhos, mas eu prefiro que eles, junto comigo, sirvam ao Senhor. E você pode se perguntar, e a mãe deles? Aí não é problema meu, porque os meus filhos, eles têm o meu DNA misturado com o DNA da mãe deles. Portanto, a ligação que eu tinha com a mãe deles, que era de marido, ela foi quebrada há muito tempo. Mas a ligação espiritual que eu tenho com os meus filhos, esta nunca será quebrada. Preste atenção no que Elias passou e o que está escrito na carta de 1 Reis 18, 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando coaxareis entre dois pensamentos? Ou seja, até quando você vai ficar pensando duas coisas? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Aqui nós vemos o profeta Elias enfrentando uma luta intensa. Metade do povo naquela época queria servir a Baal. E quem que é o Baal 2026? Luxúria, cobiça, riqueza de forma ilícita. Você falar que é amigo de alguém e não é amigo coisa nenhuma, você querer o mal do próximo. Esse é o Baal 2026. O Baal naquela época, sim, era uma entidade demoníaca representada por uma estátua. Mas hoje em dia, em 2026, qual tem sido o seu Baal que você tem levantado altares para ele? Será o seu carro importado? Será aquele seu querido e abençoado criador de conteúdo da internet que, para alcançar pessoas e ganhar dinheiro em cima de você, ele posta a sua vida, que ele não vive aquilo? Meus queridos e queridas, muitas das coisas que você vê nas redes sociais são mentira. São um bando de Baal. Baal é mentiroso, Baal é enganador. Baal só pensa em uma coisa: roubar o seu tempo, matar, sabe o quê? A sua vontade de prosperar e destruir o seu raciocínio. Baal 2026 tem sido as redes sociais, os algoritmos viciados. Porque se você abrir os teus olhos, você vai ver uma coisa. Tudo que a gente vê na internet, tudo que você vê em exagero, tipo jovem, 22 anos, já tem a sua primeira X1. Aí eu te pergunto, tem mesmo? Jovem, com 30 anos, já tem sua Ferrari. É possível? É. Principalmente se ele for herdeiro. Porque tu já viu quanto que é uma Ferrari? Ah, mas o fulano de tal mora em um condomínio de alto padrão. Será mesmo que ele mora lá? Ou será mesmo que ele alugou só para fazer uma campanha?
Porque o que mais a gente vê, infelizmente, na internet são pessoas que vivem no tal do sabor apartamento de luxo, sabor carro de luxo. Eu já falei aqui, vou falar várias e várias e várias vezes. O verdadeiro rico, o de verdade, o milionário, ele não se importa de usar roupas repetidas, ele não se importa de andar num carro tranquilo, ele até mesmo não se importa de andar de transporte público e de metrô. Meu querido e minha querida, pega aí, ó, atores tipo Keanu Reeves. O cara é multibilionário. Na cidade de Nova York ele anda de metrô, anda de ônibus, ele anda a pé. Aqui no Brasil, Luiz Barsi, que é o pai da Bolsa brasileiro, até um tempo atrás andava de metrô. Um senhor de 80 e poucos anos andando assim, ó, tranquilo nas ruas, porque ele não era tão conhecido. Mas ultimamente ele voltou a ser destaque, porque há anos atrás ele foi destaque na revista Forbes como os bilionários, dos bilionários mais ricos do planeta. E você vê a história do senhor Luiz Barsi, você vira e fala assim, eu também quero ser igual a ele. Pega a história do Coronel Sanders, que foi dono e cofundador do KFC. Olha para você ver, começou aos 65 anos, depois de um divórcio que levou 35 anos do seu casamento para o ralo. Ele poderia entrar em depressão? Poderia, mas ele falou assim, vou arregaçar as mangas e vou me reerguer. Simples. Você entendeu? É isso que você tem que ter na sua mente. Acabou, pode ser o seu casamento, noivado, seja o que for. Coloque na sua cabeça, Senhor, me dai forças para ficar de pé. Eu vou me reerguer, eu vou me levantar, eu vou prosperar. Eu vou provar para mim mesmo que eu sou capaz de chegar onde ninguém chegou. Você prova para si mesmo, você não prova para a sociedade. Você prova para si mesmo que você é capaz. A sociedade não está nem aí para você, porque se muitos batem palma para ti hoje, amanhã quando você cai, eles nem lembram da sua existência. E sobre servir dois senhores, e já vamos orar na sequência, ouça o que o próprio Cristo Jesus disse em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui são as riquezas, a luxúria, o pecado. Deus, ele não quer que você entregue a sua vida para a riqueza. Ele quer que você entregue a sua vida para ele. Quando você faz isso, Deus, ele te prospera. Se você pegar Salomão, Salomão fez exatamente isso. Salomão já era rico. Salomão, filho de Davi. Salomão já era próspero. Deus falou com ele, o que tu queres, Salomão? Salomão disse, dai-me sabedoria, Senhor. Só isso que eu te peço. E Deus falou com ele, só porque você pediu sabedoria eu vou te dar, riqueza, reinos, prosperidade, e você será o homem mais sábio e mais rico desta terra. Quando Salomão entregou a vida dele para Deus, naquele sonho, Deus fez com ele a seguinte coisa, toma sabedoria para você reinar, e toma mais isso, mais isso, mais isso e mais isso. Quando você entrega a sua vida e seus caminhos ao Senhor e começa a andar com Ele, meu querido, minha querida, tu não sabe o que Deus é capaz de fazer. Assim como Ele entregou para Salomão, Ele pode te entregar 2 vezes mais, 10 vezes mais, infinitamente mais. Mas permita que Deus seja o seu porto seguro, permita que Deus seja aquele que vai guiar você no deserto, permita que Deus seja o centro da sua vida. Quando você entender isto e quando você começar a praticar, você vai sentir na pele como é ser filho
e filha de um Pai, de um Deus Altíssimo, de um Deus Todo-Poderoso, que é capaz de mudar a história de qualquer uma pessoa. Só basta você querer, só basta você buscar ao Senhor. Amém? Oremos ao Senhor neste momento. Apresente a Deus a sua família, apresente a Deus o seu projeto, apresente a Deus aquilo que você quer realizar. E durante a sua apresentação, também fale com o Senhor. Declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Feche os seus olhos, você que pode, e oremos. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor dos Exércitos, nada mais importa neste momento do que andar contigo, servir ao Senhor em espírito e em verdade. Por isso, Pai, assim como Josué, entregamos a nossa vida ao Senhor, entregamos a nossa casa ao Senhor, os nossos planos ao Senhor, nossa vida ao Senhor, e declaramos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mamon, riquezas, prosperidade, carro do ano, isso daí é tudo complemento que o Senhor pode nos dar. Não queremos ser aquelas pessoas que por fora estamos cheios, mas por dentro vazios como um sepulcro. É melhor ter Deus na nossa vida enfrentando lutas, dificuldades, do que sermos cheios de nós mesmos, cercados de luxo, glamour, mas o Senhor não habitando em nós. Portanto, Pai, perdoe os nossos pecados. Sim, Deus, perdoe os nossos pecados. Escreva nosso nome no livro da vida, Pai, em o nome de Jesus Cristo. E claro, Pai, nós te pedimos sim, perdão porque andamos pensando que seríamos igual a A, B, C, D, mas nós não estamos dentro da casa de A, B, C, D para saber se aquilo que a gente vê na internet sobre aquela pessoa é verdade ou não. Portanto, Pai, queremos ter a vida que o Senhor tem para nós e não copiar a vida dos outros. É o que nós te pedimos, Senhor. Muito obrigado, querido Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Se você foi abençoado, abençoada com esta palavra, confirme com a sua inscrição, com o seu like, com o seu compartilhamento. Lembrando que quando você faz isso, não é por puro glamour, por luxúria, não. É porque esta palavra precisa ser disseminada em mais pessoas. Faça com que o algoritmo entregue a mais pessoas esta palavra poderosa no dia de hoje. Amém? Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais.